Aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, o deputado Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, foi o principal responsável pela permanência de um genocida na presidência da República, já que cabia a ele a decisão de dar seguimento aos 150 pedidos de impeachment do presidente derrotado nas urnas, apresentados por mais de 1.550 pessoas e mais de 550 organizações. Lira optou por arquivar ou desconsiderar 7 pedidos e se sentar sobre todos os outros, enquanto sangrava os cofres públicos através do orçamento secreto que lhe deu superpoderes e permitiu que ele se tornasse o timoneiro do mais bem arquitetado esquema de corrupção e sequestro de um governo da história da República. Entretanto, o deputado alagoano, que teve papel decisivo na sustentação política de Bolsonaro e na agenda dos interesses do Deus Mercado, não pode ser tratado apenas como um aliado político de um governo pautado pela necropolítica. Sua atuação como presidente da Câmara dos Deputados evidenciou o modus operandi de um sujeito sem escrúpulos e carente de qualquer espírito democrático, capaz de manobras que deixaram flagrante o patrocínio de um golpe autocrático no parlamento brasileiro. Um exemplo emblemático do autoritarismo de Arthur Lira foi a forma como ele conduziu a votação da proposta de emenda à Constituição, que ficou conhecida como PEC Kamikaze, cujo objetivo político era liberar a gastança por parte de Bolsonaro em ano eleitoral. Em menos de 24 horas, Lira suspendeu uma sessão da Câmara e reabriu essa mesma sessão somente no dia seguinte, em desacordo com o regimento interno, realizou uma sessão que durou apenas 1 minuto e alterou as regras para registro de presença e votação remota, com o objetivo de garantir quórum e votos favoráveis à aprovação da PEC, que na prática autorizava Bolsonaro a usar dinheiro público para fins eleitoreiros. A sessão relâmpago, realizada no dia 7 de julho deste ano, apenas para cumprir protocolo regimental, foi convocada por Lira e presidida pelo vice-presidente da Câmara, deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Em sessão realizada no dia 31 de maio deste ano, após ser questionado pelo deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre declarações em que atacava a Petrobras e defendia a privatização da estatal, Lira valeu-se do seu poder de presidente para impedir que o parlamentar fluminense seguisse com suas críticas. Além de fechar o microfone de seu opositor, o presidente da Câmara ameaçou levá-lo ao Conselho de Ética da Casa e usar, aspas para Lira, medidas mais duras para retirá-lo do plenário, fecho aspas. As emendas de relator, tecnicamente chamadas de RP9, que ficaram conhecidas como orçamento secreto, nasceram em dezembro de 2019 no gabinete do então ministro-chefe da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos. Não tardou para que o orçamento secreto se transformasse na principal moeda de troca da pervertida relação entre Bolsonaro e sua base de apoio no parlamento, sob a tutela do poderoso chefão Arthur Lira. Uma série de reportagens publicada pelo jornal O Estado de São Paulo a partir do início de maio de 2021 tornou público um esquema de corrupção envolvendo parlamentares, governos locais, empresas e até instituições federais como a Codevasf, estatal aparelhada pelo Centrão de Lira. As reportagens foram fruto do competente trabalho do jornalista Breno Pires, que começou com a apuração de relatos sobre a compra de apoio por parte do governo Bolsonaro para eleger Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados ainda em 2020. A partir do trabalho de Pires e de outros profissionais de imprensa, foi possível tomarmos conhecimento, por exemplo, da existência de superfaturamento na compra de tratores e da indicação de emendas por parlamentares para estados diferentes daqueles pelos quais foram eleitos. Há, nesse momento, um movimento de coleta de assinaturas pelo fim do orçamento secreto. A campanha, de iniciativa de vários movimentos e organizações da sociedade civil, está disponível no site fimdoorçamentosecreto.org. Um dos maiores desafios do futuro governo será negociar com o atual Congresso Nacional as mudanças no orçamento de 2023, sem as quais será impossível para Lula honrar os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, especialmente na área social e na geração de renda.
um ponto nevrálgico dessa relação será, certamente, o orçamento secreto, defendido com unhas e dentes por uma parcela expressiva de parlamentares, especialmente por Arthur Lira e seus aliados e cúmplices. Discípulo de Eduardo Cunha, um dos golpistas de 2016, Lira é cúmplice de um governo que está deixando como legado a morte de milhares de pessoas, o sequestro de direitos dos mais pobres e um mar de lama de corrupção. O atual presidente da Câmara dos Deputados é um dos principais acionistas da indústria de morte e de sequestro das instituições que se instalou nesse país com a chegada de Bolsonaro à presidência da República em 2019. Portanto, é impensável, depois de tudo isso, tratar Arthur Lira como fiel da balança da reinvenção de um país que sangra por conta da violência e do ódio que o governo, do qual ele foi sócio desde a primeira hora, elegeu como métodos. Enquanto a responsabilização jurídica de Lira por seus crimes não vem, se é que virá, é preciso amainar seu poder político para o bem do país e da própria democracia. Também ela, já sequestrada pelo autoritarismo delirante de Lira e sua fome irrefreada de poder. Qualquer iniciativa na direção contrária é um erro que poderá resultar em graves consequências para o próprio futuro governo e para o país.